Quantas vezes você já se encontrou em momentos de aflição, quando parecia que o chão se abria sob os seus pés e a única saída era clamar por ajuda? Imagine estar diante de uma batalha onde suas forças humanas já não bastam. E então surge a voz poderosa do Salmo capítulo 34, versículo 17. Os justos clamam e o Senhor os ouve, Ele os livra de todas as suas angústias. Essa promessa é um dos maiores tesouros espirituais da Bíblia. E hoje eu quero caminhar com você dentro desse salmo extraordinário, revelando não apenas o consolo imediato, mas também a vitória que Deus garante àqueles que o buscam de coração. O Salmo 34 é um cântico de Davi, escrito em um dos momentos mais delicados de sua jornada. Ele estava fugindo de Saul e precisou se refugiar entre estrangeiros, vivendo o peso da perseguição e do medo. E mesmo em meio ao caos, Davi encontrou forças para declarar que Deus é o seu refúgio e a sua vitória. Esse contexto histórico é fascinante porque mostra que os salmos não são apenas poesias religiosas, mas registros vivos da experiência humana diante do sobrenatural. Queridos, percebam a grandeza dessa mensagem. Quando clamamos, Deus nos ouve. Isso não significa que Ele apenas escuta passivamente, significa que Ele se move em nosso favor. É o mesmo Deus que abriu o mar diante de Moisés em Êxodo capítulo 14, que sustentou Elias no deserto em 1 Reis capítulo 19 e que libertou Pedro da prisão em Atos capítulo 12. O mesmo Deus continua agindo hoje e Ele está pronto para intervir em sua vida. Agora, permita-me lhe fazer uma pergunta direta. Você acredita que Deus ainda responde ao clamor sincero do seu povo? Se sim, declare agora: eu estou comprometido com a verdade que é a palavra de Deus, como Jesus declarou em João capítulo 17, versículo 7. Isso não é apenas uma interação, é uma declaração de fé, um testemunho diante do mundo espiritual. O Salmo 34 também nos ensina que o livramento divino não é apenas físico, mas também espiritual e emocional. Muitos hoje enfrentam prisões invisíveis, ansiedade, medo, angústia, ataques espirituais e palavras de maldição lançadas contra a sua vida. Mas a palavra garante que aquele que busca ao Senhor não ficará confundido. É por isso que este vídeo é tão importante. Porque eu não estou apenas trazendo um estudo, mas uma revelação que pode mudar a forma como você entende o cuidado de Deus. Lembre-se, a vitória que Deus promete não significa ausência de lutas, mas sim a certeza de que você nunca estará sozinho nelas. Como disse o apóstolo Paulo em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Se você já se sentiu cercado por problemas, saiba que essa palavra hoje é para você. E não se trata apenas de esperança para o futuro. É uma promessa viva que se cumpre no presente. Imagine por um instante a cena. Alguém em profunda aflição, sem saída, cercado por inimigos visíveis e invisíveis, levanta a sua voz e clama a Deus. Esse clamor não é apenas um pedido de socorro, é um grito da alma, um apelo desesperado pela intervenção do Senhor. O Salmo 34 nos revela que esse clamor nunca é ignorado. Davi afirma com convicção que os justos clamam e o Senhor os ouve. Salmo 34, versículo 17. Queridos irmãos e irmãs, essa verdade é transformadora. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, se inclina para ouvir a sua oração. Ele não é indiferente às suas lágrimas, nem distante do seu sofrimento. Pelo contrário, Ele está perto, como confirma o mesmo Salmo no versículo 18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido.
Veja que extraordinária promessa. Não importa o tamanho da sua dor ou da sua angústia. Deus está ao seu lado, pronto para agir. Se pararmos para refletir, percebemos que a Bíblia está repleta de histórias em que o clamor do povo resultou em grandes livramentos. Lembre-se do povo de Israel escravizado no Egito. Em Êxodo capítulo 3, versículo 7, o Senhor declarou a Moisés: "De fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus feitores. Sei quanto eles estão sofrendo." Note que Deus não apenas viu, mas também ouviu, e essa combinação de ver e ouvir resultou em libertação. Outro exemplo marcante está em Jonas capítulo 2, versículos 1 e 2, quando Jonas clamou a Deus das profundezas do ventre do peixe. Mesmo de um lugar improvável e aparentemente sem saída, sua oração foi ouvida e resultou em livramento. Isso nos ensina que não existe prisão, não existe escuridão, não existe situação tão impossível que impeça o ouvido de Deus de ouvir você. E aqui está uma pergunta que quero deixar para você refletir. Você já viveu uma experiência em que clamou a Deus em desespero e Ele respondeu de maneira surpreendente? Se sim, compartilhe nos comentários. Seu testemunho pode edificar outras vidas e fortalecer a fé de quem está passando por algo semelhante. O clamor, irmãos, é diferente de uma oração comum. Ele nasce da profundidade da alma, quando já não temos outra saída senão confiar inteiramente no Senhor. É como uma criança que, diante de um perigo, grita pelo pai. E assim como um pai terreno corre imediatamente ao ouvir o clamor do filho, quanto mais o nosso Pai Celestial se moverá em nosso favor. Davi conhecia bem essa realidade. Ele não falava de teoria, mas de experiência. Perseguido, injustiçado e humilhado, ele descobriu que a sua arma mais poderosa não era a espada, mas o clamor. E aqui está um segredo espiritual. Muitas batalhas são vencidas não no campo físico, mas no espiritual, quando dobramos os joelhos e levantamos a voz ao céu. É por isso que a palavra nos exorta em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Note que não é apenas oração, mas também súplicas, clamores que brotam de um coração que reconhece sua total dependência do Senhor. Talvez você que me ouve agora esteja em uma dessas situações. Uma dívida que parece impossível de ser paga, uma enfermidade que desafia os diagnósticos médicos, uma perseguição injusta no trabalho ou até mesmo uma batalha espiritual na sua casa. Eu quero lhe dizer com toda a autoridade da palavra, não desista de clamar. O seu clamor move os céus e abre caminhos onde não havia. E lembre-se, o clamor do justo não se baseia em méritos humanos, mas na graça de Deus. É a justiça de Cristo em nós que nos dá acesso direto ao Pai. Como diz a primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Pois os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Essa promessa precisa se tornar viva dentro de você. Por isso, eu profetizo agora em nome de Jesus. Todo grito do seu coração será ouvido e Deus trará livramento. Ele enxugará suas lágrimas, restaurará sua esperança e mostrará que ainda há vitória para a sua vida. Imagine uma porta trancada diante de você. Você sabe que do outro lado há liberdade, paz e vitória, mas sem a chave certa, jamais conseguirá atravessá-la. O Salmo 34 nos mostra qual é essa chave: o temor do Senhor. No versículo 9, Davi declara: "Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem." Essa verdade é um divisor de águas. O temor do Senhor não é um medo servil, mas um profundo respeito, reverência e obediência que transforma a forma como vivemos. Aqui está um dos pontos mais mal compreendidos da fé cristã.
Muitos associam temor com medo paralisante, mas, biblicamente, temer ao Senhor é reconhecer quem Ele é em sua majestade, santidade e justiça, e a partir disso, alinhar nossa vida aos seus caminhos. O temor do Senhor é o antídoto contra a arrogância, contra o orgulho e contra a autossuficiência que tantas vezes nos afastam de Deus. Davi, que escreveu este salmo, conhecia a importância do temor do Senhor. Foi esse temor que o impediu de levantar a mão contra Saul, mesmo tendo a oportunidade de acabar com sua perseguição. Ele sabia que a justiça pertence a Deus e não ao homem. E é justamente esse coração reverente que abre espaço para o livramento divino. A Bíblia confirma essa verdade em Provérbios, capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Note que não é apenas o começo de uma vida piedosa, mas também a chave para viver em sabedoria e proteção. Aqueles que andam em temor não se deixam guiar pela ansiedade, pela pressa ou pela violência, mas caminham debaixo da direção do Espírito Santo. O Salmo 34 ainda nos dá uma promessa poderosa no versículo 10. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, mas aqueles que buscam o Senhor de nada têm falta. Veja que impressionante. Até os leões, símbolo de força e poder, podem falhar e ficar sem sustento, mas aqueles que vivem em temor e buscam ao Senhor terão suprimento em todas as áreas. Essa não é apenas uma promessa material, é também espiritual e emocional. A história bíblica está cheia de exemplos que confirmam isso. Lembre-se de Daniel, no capítulo 6, que preferiu temer a Deus e orar 3 vezes ao dia, mesmo sob a ameaça de morte. O resultado foi um livramento espetacular. Deus fechou a boca dos leões. Ou pense em Noé, que, movido pelo temor do Senhor, construiu a arca em obediência, mesmo sendo ridicularizado por todos. E sua obediência não apenas o salvou, mas também garantiu a preservação da humanidade. Amados, aqui está uma verdade que não podemos ignorar. O temor do Senhor é o caminho para o livramento. Ele nos livra de decisões precipitadas, de alianças perigosas e de escolhas que poderiam nos levar à destruição. E mais do que isso, ele nos coloca sob a proteção direta do Altíssimo. O apóstolo Paulo, em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1, nos exorta: purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Perceba que o temor nos conduz a uma vida de santidade prática, que é justamente o ambiente onde os milagres acontecem. Talvez você esteja se perguntando: como posso cultivar esse temor em minha vida? A resposta está na intimidade com Deus. É por meio da leitura constante da palavra, da oração sincera e da obediência às pequenas direções do Espírito Santo que desenvolvemos um coração reverente. O temor do Senhor não é algo automático, é fruto de um relacionamento diário. Por isso, eu quero profetizar sobre você neste momento, que o temor do Senhor encha o seu coração, guiando cada decisão, cada palavra e cada pensamento. Que ao escolher andar em temor, você experimente a promessa de Davi. Nada faltará em sua vida, porque Deus será o seu provedor, seu protetor e seu libertador. Imagine um cenário em que todas as aflições, perseguições e dores da vida encontram resposta em uma única verdade. Deus não apenas ouve o clamor, mas garante vitória plena aos que nele confiam. O Salmo 34 culmina com uma revelação extraordinária no versículo 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Esta é, sem dúvida, uma das promessas mais poderosas de toda a Escritura. A Bíblia não diz que os justos terão uma vida sem problemas. Pelo contrário, afirma que muitas são as aflições.
Isso nos coloca em alerta contra qualquer ilusão de que servir a Deus é sinônimo de ausência de lutas. Porém, a diferença está no desfecho. Enquanto os ímpios se desesperam, os justos experimentam livramento. O Senhor mesmo entra na batalha e transforma derrotas em vitórias. Davi fala de uma verdade que ecoa por toda a história da redenção. Pense em José, traído por seus irmãos, lançado em uma prisão injusta, mas levantado por Deus como governador do Egito. Imagine Moisés, um fugitivo do Egito que voltou como libertador. Lembre-se de Paulo e Silas, que em Atos capítulo 16 cantaram hinos na prisão e viram as cadeias se romperem sobrenaturalmente. Todas essas histórias confirmam a promessa. Muitas são as aflições, mas o livramento é certo. E esse livramento não se limita apenas ao presente. O Salmo 34, no versículo 22, conclui: O Senhor resgata a alma dos seus servos. Nenhum dos que nele confiam será condenado. Aqui está a vitória suprema, a salvação eterna. O maior livramento que alguém pode experimentar não é de uma doença, de uma dívida ou de uma perseguição, mas da condenação eterna. Jesus Cristo, o Filho de Deus, é a garantia dessa vitória. Como está escrito em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. É por isso que este salmo continua tão atual. Ele não é apenas um cântico de vitória momentânea, mas uma declaração profética de que os justos serão guardados para sempre. Deus promete sustentar seus ossos, proteger sua vida e conduzi-lo até a vitória final em Cristo. Agora, permita-me falar diretamente com você. Qual é a aflição que hoje pesa mais no seu coração? Talvez seja uma enfermidade, uma batalha financeira, um problema familiar ou até mesmo uma luta espiritual. Quero que você segure essa situação nas mãos da fé e declare junto comigo: o Senhor vai me livrar, porque Ele é fiel à sua palavra. Escreva isso nos comentários como uma declaração profética da sua vitória. Lembre-se do que está escrito em Romanos capítulo 8, versículos 37 a 39. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, esta é a promessa mais poderosa do Salmo 34. Não importa a intensidade das aflições, o fim da história é vitória para quem confia no Senhor. E antes de encerrar, quero fazer 2 convites especiais. Primeiro, se inscreva agora no canal Propósito Divino Salmos, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Isso ajuda a espalhar a mensagem e levar esperança a mais pessoas. E segundo, se você ainda não entregou sua vida a Jesus, faça isso hoje. Aceite-o como seu Salvador e Senhor. Aqui no canal você encontrará outros vídeos que aprofundam ainda mais os mistérios dos Salmos e das Escrituras. Clique em um deles na tela final e continue esta jornada de revelação e vitória. Que o Senhor te abençoe, te livre de todas as suas aflições e te conduza em triunfo, hoje e para sempre.